sabemos que as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre as nossas vidas. A bondade e a misericórdia dele nos seguirá. Hoje, neste dia, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Nós vamos prosseguir com a nossa leitura dos pés como os das costas, em lugares altos. E estamos agora nas montanhas das especiarias. Vamos aprender como o Senhor transforma os sentimentos ruins em novas criaturas. Pessoas com sentimentos ruins, não é? Em novas criaturas. E hoje nós vamos ler o capítulo 3. O subtítulo é Desanimada e Rancorosa. Diz assim: Amargura e sua mulher murmuração eram os donos da pousada de Grande Depressão. O prédio da pousada, com arquitetura pitoresca e cheia de arestas, ficava em meio às sombras das árvores, num canto do enorme gramado da vila. De um lado da pousada ficava o campo de cricket. De outro, havia um agradável jardim, ocupado na hora do chá. Ficava à margem do rio, onde havia barcos para alugar. O bar era limpo e aconchegante, e fora pintado recentemente. Um agradável lugar de encontro dos moradores da vila. Os fazendeiros de todo o vale, nos dias de mercado, reuniam-se na pousada Grande Apreensão. Amargura e sua mulher não só eram prósperos, como também se orgulhavam de dirigir um negócio respeitável, na verdade, um hotel moderno, agradável e frequentado pelos mais distintos cidadãos, entre eles o senhor Temor, que costumava se reunir com os amigos numa sala reservada. Timidez covarde, cujo apelido era Mal-Humorado, o irmão mais novo da senhora Murmuração, também vivia na pousada e ajudava no trabalho. Casara-se com Rancorosa, filha da senhora Sombria Gorenta, mas o casamento provou ser um dos mais infelizes, pois Mal-Humorado tinha a reputação de ter o temperamento mais instável da vila. Irritava-se facilmente com tudo e com todos, enquanto ela, pobre menina, era conhecida por ter a língua mais afiada das redondezas. Mal-Humorado, pouco tempo após o retorno de Graça e Glória à vila, fora condenada a 6 meses de prisão por quase haver matado a jovem esposa após uma bebedeira quando a espancou para valer. O pior de tudo foi que isso aconteceu justamente no momento em que toda a vila comentava que Sir Receio Poltrão abandonara desanimada, irmã de Rancorosa. A honorável senhora Receio Poltrão, logo que se casou, não se dignava visitar muitas vezes Rancorosa na pousada. Mas desde a tragédia do abandono pelo marido, um laço de sofrimento e pesar pareceu formar-se entre as irmãs. E a desdita provocou uma grande mudança na orgulhosa desanimada. Desde a doença da irmã, iam todos os dias ao sotão, o mais furtivamente possível para ver em que podia ajudar e confortar Rancorosa. Talvez o resultado visível dessa atitude não fosse de grande valia, já que desanimada sempre desprezara os afazeres domésticos e não sabia quase nada de limpeza, cozinha ou enfermagem. Também tinha pouco conforto verbal a oferecer. Fazia tudo em silêncio e com tristeza, um ritual mais melancólico que seu nome. Mesmo assim, aquelas visitas diárias eram o único raio de luz, se é que podemos considerá-la de alguma forma reconfortante, na infeliz existente da irmã. A constatação de que pelo menos uma pessoa no mundo se importava com ela era um conforto para a alma da pobre e desamparada moça. A senhora Sombria Gorenta estava tão arrasada com as humilhações e desgraças que haviam se abatido sobre sua família que não havia meio de convencê-la a sair de casa e encarar os olhares de curiosidade ou de pena dos vizinhos.
Apesar disso, preparava e mandava pequenas porções de comida para a filha. Sopas, caldos, ovos ou alguma coisa de que pudesse se privar. Desanimada também não queria, como a mãe, enfrentar os olhares dos vizinhos. Assim, todos os dias esperava o horário de menor movimento nas ruas da vila para ir ao sotão, onde passava a maior parte... Esperava o horário de menor movimento nas ruas da vila para ir ao sotão, onde passava a maior parte do dia. Parecia até que ajudava a irmã a encontrar algum consolo para o próprio sofrimento, pois esta parecia imersa em dores ainda mais profundas. Elas não conversavam muito, contudo, às vezes, quando a pobre e rancorosa, vencida pela fraqueza e pelo cansaço, caía em angustiado choro. Desanimada, sentava-se ao seu lado e segurava de forma desajeitada sua mão. Os sombrios agorentos tinham dificuldade para demonstrar solidariedade de afeto. Sem dizer nenhuma palavra. Era tudo o que ela podia fazer. Mas essa atitude confortava e diminuía o sofrimento da irmã muito mais do que Desanimada podia imaginar. Certa manhã, Desanimada, depois de lavar 2 pratos, xícaras e pires trincados, varreu o chão, tirou um pouco de pó da mobília e, pegando sua bolsa de costura, sentou-se ao lado da irmã. Em silêncio, começou a ajudá-la com a costura. Havia uma imensa cesta de peças para consertar. A senhora Murmuração exigia que Rancorosa ajudasse o máximo possível durante a convalescência. E como ela não podia mais ficar limpando a cozinha, seu trabalho agora era consertar as roupas de cama e toalhas do hotel. Elas trabalhavam em silêncio havia algum tempo, quando ouviram um leve batida à porta. Olharam assustadas e confusas, uma para a outra. Quem poderia ser? Rancorosa evitava a todo custo receber todos os vizinhos, e Murmuração as desencorajava com veemência. Quanto mais depressa e triste o episódio fosse silenciado e esquecido, melhor. E se Rancorosa ficasse fora de vista, sem conversar com ninguém, as pessoas esqueceriam mais depressa o assunto. Bateram de novo a porta e, aparentemente, o visitante resolveu entrar sem permissão, já que ninguém respondia. A porta se abriu e Graça e Glória entrou na sala, acompanhada de suas belas amigas, Alegria e Paz. Rancorosa, ao ver a prima, afundou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos como se tentasse se esconder. Desanimada, continuou sentada ao lado da irmã, imóvel em silêncio, fazendo apenas um leve movimento involuntário, como se quisesse interpor entre a visitante e a irmã. Graça e Glória avançou até elas e olhou para as primas com ar de súplica. Em seguida, ajoelhando-se ao lado de Rancorosa, passou os braços em volta da figura encolhida e, com lágrimas correndo pela face, disse suavemente: "Oh, Rancorosa, por favor, não me afaste. Deixe-me ficar um pouquinho com você. Você não imagina como meu coração sofre desde que retornei ao vale há alguns dias e soube do seu sofrimento. Oh, estou tão contente de também encontrar Desanimada aqui. Fazia muito tempo que eu não via vocês. Diga apenas que estou um pouquinho contente de me ver e que me deixará ficar aqui." Nenhuma das irmãs disse nada, mas Rancorosa de repente caiu em lágrimas e encostou a cabeça no ombro da prima ajoelhada, como se afinal a amargura de seu coração encontrasse uma válvula de escape. Elas continuaram assim por algum tempo, sem dizer uma palavra, até com os convulsivos soluços cessaram. Graça e Glória pegou um lenço, enxugou a face molhada da prima e a beijou repetidamente várias vezes. Houve uma breve interrupção. As 2 moças, altas e desapercebidas, até então saíram de seu lugar e disseram com doçura: "Por favor, venham se revigorar. Já deixamos tudo arrumado." Desanimada e Rancorosa olharam para cima, surpresa, e se encolheram como se estivesse com vergonha ou sem graça. A mesinha feia,
e descascada estava coberta com um pano. Sobre a mesa havia um vaso, na qual foram arrumadas algumas flores de aroma suavíssimo, brancas como a neve, e com uma coroa dourada no centro. Além das flores, havia pratos com morangos silvestres e mirtilos. Outros pratos continham damasco, maçãs e romãs. Havia ainda um pão, um pouco de manteiga macia e um favo de mel fresco. Quitutes que jamais havia entrado naquele soturno, nem no lúgubre chalé da senhora sombria gorenta. Era suficiente para despertar o mais débil apetite. Paz estava perto do fogão, derramando água fervente no bule de chá, e a alegria segurava uma garrafa de leite fresco numa das mãos e um pequeno pote de creme na outra. Rancorosa olhou para a irmã e, espantada com tanta surpresa, não encontrou palavra para dizer. Assim, desanimada, falou com a voz que tentava imitar o antigo tom arrogante. Não podemos aceitar caridade. Como se, e parou, como se não tivesse, como se não conseguisse terminar de pronunciar o nome da prima, e acrescentou com voz trêmula, como se fôssemos pedintes, graça e glória. O que na verdade nós somos, acrescentou, rancorosa. Terminamos por aqui hoje a nossa leitura, a visita da amiga Graça e Glória. Será que vai transformar a vida das primas que estão vivendo esse processo tão difícil? Elas não querem aceitar. Uma delas não quer aceitar a caridade, o amor da outra prima, porque acha que ela está simplesmente com dó. Mas, mesmo assim, nossa amiga ela vai insistir, porque ela foi lá por uma missão. Nem sempre, quando tivermos uma missão, seremos bem recebidas. Nem sempre teremos sucesso da primeira vez. Mas se o grande pastor nos ordena, podemos ir sem medo, porque ele se responsabilizará. Se você tem uma missão, vá sem medo, porque ele é contigo. Por mais obstáculos que você encontre no meio do caminho, ele vai te dar estratégia e sabedoria para você vencer. Que Deus abençoe seu dia, que seja um dia abençoado na presença do Senhor.